preocupante é assim que se encontra a situação financeira do gigante da colina neste momento. E o Vasco, diante de um caos financeiro, de um momento de incerteza, mesmo vivendo um momento muito bom dentro de campo, poderia ser pior, o Vasco da Gama pode se reforçar ano que vem com caras conhecidas que retornam aí de empréstimo. Além dessa situação aí envolvendo o conflito jurídico entre ECAP e Vasco da Gama, a dívida que aumentou e de reforços que vão integrar o elenco do Vasco da Gama a partir de dezembro, a gente vai falar muito aqui também sobre Vasco da Gama e Botafogo. Portanto, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever. O nosso canal é um canal de opinião. E é importante que você divida a sua opinião conosco, comentando, para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento do Vasco da Gama. Vamos começar falando aqui sobre Vasco e Botafogo. Vasco se representou. A gente simplesmente não deve ter novidades aí no time do Vasco no jogo de terça-feira, exceto aí o retorno do Vegete e do Hugo Moura. No mais, o Mister Paiva não vai inventar. O Vasco está com uma possibilidade muito boa de chegar lá na Libertadores, porque a tendência é que, no mínimo, abra aí um G8, e o Vasco, principalmente esses jogos aqui no Rio de Janeiro, é necessário a gente vencer. O jogo é no Engenhão, na casa do Botafogo, mas com certeza a torcida do Vasco será maior e o Vasco tem condições de vencer na casa do adversário. O time do Vasco, sem novidade. A gente deve ter aí o nosso bravo Léo Jardim no gol, os dois laterais, o PH e o Piton. O Léo Pelé é dúvida, né? Está com desgaste físico, ou o Maicon e o nosso João Vitor. Lá na frente, o Moura e o Cocão, o nosso pai ganhando a vaga aí do Coutinho. E lá na frente, a gente vai ter Puma, Emerson e Vegete. O time vai ser esse aí. Bom, meus amigos, o seguinte. Ontem, a gente teve algumas notícias muito, mas muito preocupantes, inerentes à situação financeira na Vasco SAF. O Vasco não chegou a um acordo com a ICAP. Infelizmente, a gente ficou com 90 dias com paralisação no Tribunal do Rio de Janeiro e também na Fundação Getúlio Vargas. Foi uma crítica construtiva que a gente fez ao Pedrinho, que não era para ter paralisado essas ações, isto porque o Vasco não iria ser vendido nesses 90 dias por conta da ação que existe lá nos Estados Unidos, que a Landau propôs em face da 777 e também da ICAP. Diante dessa situação, a gente volta de onde a gente parou. No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o agravo de instrumento, o recurso da 777 Parques, está para ser julgado lá na 10ª Câmara de Direito Privado, e na arbitragem, a Fundação Getúlio Vargas mandou um relatório ali com nomes de mediadores para poder ser o terceiro árbitro
para que Vasco e 77 ou a ICAP simplesmente escolha ali em consenso. O futuro do Vasco da Gama é uma incógnita no que vai ser essa SAF daqui para frente. Certo mesmo é que a dívida do Vasco aumentou substancialmente, certo? Houve um acréscimo de 350 milhões na Vasco SAF e de 250 milhões no clube associativo, e a dívida do Vasco já está chegando, se a gente pegar esses dois montantes aí, a 1,2 bi. Daí eu te pergunto, qual investidor, diante dessa insegurança jurídica, vai comprar essa dívida, e simplesmente vai fazer com que a gente tenha uma paz financeira? Isso é uma grande questão. Qual clube no Brasil conseguiu vender uma SAF por 1,2 bi? É a dívida do Vasco hoje. Se vender por menos, não paga a dívida.